Olá, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos ao ISEG Meeting do primeiro semestre de 23. Como muitos de vocês já sabem, esse é um evento que já está na agenda regular do ISEG e é um momento que a gente traz todos vocês, alunos, professores, para que a gente possa, para além da sala de aula, para que a gente possa trazer ao convívio de vocês profissionais que têm se destacado, ou profissionais que têm estado à frente ou à fronteira de conhecimentos, né, e que possam, de fato, aqui trazer não só uma experiência, mas, sobretudo, trazer depoimentos que não só nos inspirem enquanto profissionais da área de ciências econômicas e gerenciais, mas que, sobretudo, possam nos indicar quais são os caminhos e os desafios que estão por vir em termos de gestão das organizações contemporâneas. Então, assim, a gente tem hoje um momento muito especial, porque o tema que foi escolhido para que a gente pudesse trazer hoje ao debate com vocês é um tema que nós consideramos talvez da maior relevância na vida das empresas, que é exatamente falar sobre produtividade e eficiência. E quando a gente fala de produtividade e eficiência, nós estamos talvez pensando inicialmente em fazer mais, gastando menos. É verdade, mas é muito mais do que isso. Quando a gente fala de produtividade, nós estamos falando de uso de recursos tecnológicos que estão transformando o atual momento de competição das organizações. E a gente não poderia ter a honra de receber um convidado de maior quilate do que essa profissional que nós vamos ter aqui hoje com vocês, a Viviane Martins, que nos deu a honra de aceitar o nosso convite, para que a gente possa, então, trocar uma ideia sobre quais são esses novos desafios que estão sendo colocados para as organizações, para as empresas. Como você sabe, o Meeting ele é caracterizado por uma exposição inicial. Nós vamos pedir que a Viviane fale com vocês, faça a exposição, e depois vocês terão um momento para interagir, certamente, vocês que estão aqui no auditório do Coração Eucarístico, poderão fazer as perguntas, se assim preferirem, usar o microfone e perguntar, fiquem à vontade, senão vocês podem nos passar as perguntas, e certamente a você, em todas as demais unidades da universidade, vocês então poderão passar as perguntas, né, para que a nossa convidada possa então responder e possa debater com todos nós. Então, isso é um momento muito especial, muito particular para todos nós, e a gente espera que vocês tirem o melhor proveito desse encontro, ok? Viviane, Serginho, professor Sérgio também vai estar acompanhando a Viviane, né, nesse debate, e eu vou pedir ao Sérgio que também faça a apresentação da Viviane. Por favor, Viviane. Mais uma vez, obrigado. Serginho. Bom, gente, boa noite, pessoal. Pessoal que está aqui no auditório, pessoal que está nos escutando ou nos vendo nos diversos campi da universidade. Conforme o professor Schecker disse, o ISEG Meeting é aquele momento, né, do semestre que a gente para o semestre. A gente para quê? Para que a gente possa escutar novas ideias, para que a gente possa trazer profissionais com temas relevantes, para que a gente retorne isso para a sala de aula, para fomentar debate de ideias, reflexões e novas propostas. O tema sugerido, conforme o professor Schecker disse, é sobre produtividade. Quem sugeriu esse tema foi o professor Paulo Sérgio, da Economia. E logo depois que ele fez a sugestão, imediatamente eu pensei na Viviane Martins. E eu falei assim, mas será que ela vai aceitar? Porque ela é muito ocupada, ela tem uma agenda que eu não preciso nem falar aqui. E aí eu entrei em contato com ela e ela imediatamente se dispôs a estar aqui com a gente.
E a Viviane ela é a pessoa ideal para falar de produtividade. Ela é ideal por quê? Porque é um trabalho que ela está à frente mais de 20 anos, né, Viviane? Há mais de 20 anos. E hoje a Viviane ela é presidente da Falcone Consultores. É talvez uma das maiores empresas, uma das maiores consultorias de gestão na América Latina. Está à frente a mais de 1.200 profissionais, não é isso? Mais de 1.200 profissionais. Opera em 4 países. E meninas, agora é só para as meninas, inspirem-se, é a única mulher que ocupa a presidência de uma empresa, uma grande empresa de consultoria na América Latina. Então, a Viviane concordou estar aqui. A Viviane ela é engenheira mecânica, né, Viviane? Ela foi medalha de ouro na graduação, como não poderia deixar de ser. E depois a Viviane ela fez o doutorado com a gente no programa de pós-graduação em administração no PPGA. E como não poderia deixar de ser também, a tese dela era sobre complexidade e internacionalização. E na época, isso 2006, quando ela completou, ela começou em 2011, ela desenvolveu um algoritmo que não só gerava dados, como fazia simulações de diversos cenários em termos de internacionalização. Aí hoje a gente está falando aqui, mas algoritmo. Hoje o algoritmo está no cotidiano dessas organizações. Hoje o algoritmo é o que está por trás de todas essas tecnologias que a Viviane vai falar aqui. Mas naquela época, a gente nem sabia o que era algoritmo. Nós buscamos profissionais e professores no Brasil inteiro para nos ajudar a fazer essa simulação. Então, assim, eu queria agradecer em nome da equipe que está por trás do ISEG Meeting, agradecer vocês que estão aqui no auditório, nos diversos campi da PUC, por assistir a gente, e principalmente agradecer você, Viviane, pela generosidade e pela disponibilidade de estar aqui, tá bom? Sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Viviane Martins, com o título. Doutora, né, orientando aqui do Sérgio. Gente, primeiro, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma boa noite, né, para todos e todas que estão participando desse encontro incrível. Já sei um pouco do histórico e do propósito do encontro, fiquei muito feliz com o convite, muito honrada. Então, espero que seja um espaço de troca. Obrigada demais pela gentil apresentação, Sérgio, mas é sempre um prazer estar dentro de uma universidade, que para mim é uma casa de conhecimento, de troca, em especial aqui, como o Serginho falou, né, fui aqui que eu consegui construir essa história do doutorado e principalmente vencer um desafio que, naquela época, construir um algoritmo de vários níveis não foi algo trivial, para dizer o mínimo, né? Mas, pessoal, eu queria, dentro dessa breve explanação que a gente vai fazer primeiro, só para dar uma aquecida aqui nas perguntas e no debate que a gente se propõe, eu queria trazer algumas reflexões para vocês. E eu queria começar com um pouquinho de contexto, porque eu sei que aqui tem, né, turmas que estão na economia, na administração, estão com um olhar aqui para os negócios, né, para as empresas e para as organizações. Quando a gente fala de eficiência e produtividade hoje, 2023, muito francamente, a gente que está ali atendendo muitas empresas, né, brasileiras, estrangeiras, hoje isso tem uma relevância diferente de 2 anos atrás. Hoje tem um peso muito maior do que tinha há 2 anos atrás. Por quê? Porque há 2 anos atrás, talvez vocês vão se lembrar, né, pré-pandemia e ali já acelerando, né, no período da pandemia, existiu uma tônica de que muitos negócios eram criados e valorizados apenas pela sua capacidade de crescimento. Eu digo num português assim um pouquinho mais simplório, né, que valia crescer a qualquer custo. O que interessava era crescer a qualquer custo. E o momento econômico em que a gente se encontra hoje, não só o Brasil, mas acho que globalmente, se pudermos dizer, isso não vale mais, né? Hoje em dia não se fala mais de crescer a qualquer custo. Isso não tem mais espaço no mercado. Hoje se fala em crescer com eficiência, crescer com produtividade,
Então, isso já está num radar muito diferente do que estava há 2, 3 anos atrás. Aqui fale um parênteses, né, gente? Nós que somos brasileiros e que vivemos, principalmente pessoas de gerações um pouquinho anteriores, que vivemos alguns momentos econômicos do Brasil, a gente já tem um certo, talvez uma resiliência, né, fosse a palavra, para lidar com alguns momentos econômicos difíceis. Entretanto, não necessariamente o Brasil fez a sua lição de casa nesse campo de produtividade e eficiência. 2020, se não me falha a memória, acho que julho de 2020, o INSPER, que também é uma universidade, até uma universidade que a gente também tem uma proximidade, eles fizeram um estudo que eu achei muito interessante, que eu gostaria só de mencionar, em que eles estudaram a educação brasileira em mais de 20 anos, acho que foram 23 anos que o estudo cobriu, o quanto que o Brasil investia em educação e que aquilo estava convertendo num aumento do número médio de anos que as pessoas permanecem na escola, né, na média Brasil, mas como que aquilo não se converteu em produtividade da nossa força de trabalho, não se converteu em produtividade da nossa indústria. Ou seja, embora a gente tenha uma certa resiliência econômica para lidar com momentos difíceis, a gente não fez 100% do nosso dever de casa, de trabalhar com muito afinco e disciplina nessa temática. Então, eu queria só fazer essa introdução aqui. Me permita que eu vou ficar um pouquinho mais em pé, porque eu gesticulo muito. E aqui eu trouxe um pouquinho desse contexto, né? Então, falando de uma maneira muito rápida, hoje a gente tem um cenário de, não vou dizer de restrição, mas de escolha de investimentos, e esses investimentos, como eu falei, não estão escolhendo oportunidades ou negócios que crescem a qualquer custo. Isso não vale mais. Tem um ponto interessante aqui, que é a questão da transformação digital, e isso tem, ou deveria ter, uma relação muito próxima com produtividade e eficiência. Por que eu falo deveria ter? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente vinha já, antes da pandemia, fazendo, né, os primeiros movimentos, e aí variava um pouco de setor, variava de porte de empresa, mas a gente já vinha fazendo os movimentos de transformação digital nas empresas, adotando tecnologias, adotando metodologias ágeis, enfim, buscando incorporar a tecnologia nos processos, nos produtos, enfim, tentando mudar a cara desses negócios. Só que não necessariamente todo esse esforço, todo esse investimento, não só de dinheiro, mas de recursos humanos também, não necessariamente isso moveu o ponteiro em termos de resultado, em termos de geração de valor. Não necessariamente essa transformação digital trouxe eficiência e produtividade. Por que eu digo isso? Porque muita empresa investiu volumes altíssimos de dinheiro em ferramentas, em softwares, inclusive em contratação de equipes, e vocês estão assistindo agora, inclusive, grandes empresas desligando profissionais das áreas de tecnologia, que há 3 anos atrás eram profissionais, né, assim, super escassos. As empresas estavam assim, numa verdadeira guerra de talentos, que a gente chamava, e hoje a gente vê, né, um mercado completamente diferente nessa tônica. Por quê? Porque, de fato, todo aquele investimento ele não se converteu em eficiência. Então, eu tenho assim, meio que ousado rotular esse momento que a gente está hoje, assim, num esforço das empresas de fazer a segunda etapa da transformação digital, que vamos tirar os excessos, né? Vamos tirar aquilo que eu chamo que era nice to have. É legal ter essa tecnologia, é legal ter esse software, é legal adotar tal metodologia, mas isso aqui realmente vai gerar valor? Isso aqui está atuando naquilo que é o core do meu negócio? Ou está me trazendo um resultado naqueles processos de apoio? Então, a gente tem que fazer uma associação mais clara e mais nítida dos investimentos e dos esforços com a eficiência. Então, vocês vão talvez me ouvir falar aqui um termo que a gente tem usado, que se chama eficiência digital, que é esse esforço de fazer a segunda etapa da transformação digital. Eu vou trazer alguns exemplos, alguns cases aqui sobre isso. Agora, antes da gente começar a falar de eficiência, assim, igual eu falei, de software, de tecnologia, de ferramenta, eu não queria entrar muito já no nível micro, eu queria trazer isso mais para um modelo mental, para uma estrutura um pouquinho mais macro, para a gente trazer aqui uma reflexão.
E qual que é a reflexão que eu queria propor? Às vezes a gente pensa em eficiência e produtividade muito assim, produtividade da mão de obra, eficiência ali do processo tal, né, ou da fábrica tal. E, no entanto, esse é um conceito que ele deve ser olhado de uma maneira mais ampla. Ele deve ser olhado para o negócio ou para a empresa como um todo. Desde o nível macro ou estratégico, até sim a operação, a linha, a fábrica, né, ou aquela área de processamento ali, por exemplo, de um pagamento, né, ou uma área de pessoas. A gente tem que olhar do macro para o micro. Então, eu gosto muito desse modelo, que é um modelo muito antigo. Esse modelo é do Hamler. Está aqui até a referência, se depois alguém quiser consultar. Mas ele é um modelo que ajuda a gente a criar um raciocínio, né? Apesar de ser um modelo antigo, eu gosto muito desse modelo. Esse modelo, aqui ele trouxe a versão de 2007, em que ele provoca a gente a pensar nesses níveis de desempenho, como se fosse uma cebola que eu vou descascando, né? Eu começo pela parte de fora, vou tirando as camadas até chegar ali no núcleo. Então, eu parto, sim, né, de um nível que eu chamo de organização. E aqui eu vou explicar um pouquinho o que eu chamo de organização. Eu tenho um nível que são dos processos e eu tenho um nível das operações. Esses são os 3 níveis que me ajudam a organizar o raciocínio de como pensar eficiência e produtividade dentro dos negócios. Por outro lado, eu tenho que fazer todo o como, né? Se isso aqui é o que eu quero alcançar, ou seja, o desempenho nesses níveis, do lado direito está aqui o como fazer isso, estabelecendo metas, né, fazendo um projeto ou um design, né, que o projeto não é a melhor tradução do design, mas fazendo um design adequado para cada nível e fazendo a gestão também para cada nível. Então, só para a gente começar a organizar esse raciocínio. O que tem dentro de organização? Como eu falei, organização é um nível realmente estratégico de um negócio. Ali dentro, eu estou falando desde um modelo de negócio, eu estou falando de uma estratégia e eu estou falando também de uma estrutura organizacional. Então, é um conceito que a gente está abarcando aqui o que é realmente estratégico para o negócio. Quando a gente fala de modelos de negócio, essa foi talvez uma das áreas que, pelo menos para mim, assim, como observadora, e gosto de ler sobre isso, é uma das áreas que eu acho que teve uma grande mudança, falando aqui de como os negócios são planejados e geridos, nos últimos tempos. Eu acho que nossa geração teve a oportunidade de assistir o nascimento de modelos de negócio muito distintos, inclusive viabilizados pela tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente fala muito em modelos de negócio como, por exemplo, marketplace. A gente fala, a empresa X ou a empresa Y é um marketplace. Marketplace é um dos modelos possíveis. Tem os modelos plataforma, né, o asset light, que a gente chama, que são empresas que se dedicam a conectar demanda e oferta, né, sem necessariamente ter um ativo, sem necessariamente ter um investimento ali de capital pesado. Os grandes exemplos são os clássicos, né, o Uber, o Airbnb, assim por diante. O Uber não tem carro, o Airbnb não tem hotel, mas é um modelo de negócio. É um modelo que a gente chama de plataforma. E existem outros, né? Então, assim, eu acho que esses conceitos de como os modelos de negócio estão evoluindo são muito interessantes e viabilizados por tecnologia. Porque imagina como é que o Uber iria funcionar se não tem tecnologia. Ia ser um pouco mais restrito, né? Provavelmente ele ia cadastrar uns motoristas, ia cadastrar uns usuários, mas ele não teria o alcance que tem hoje, né? Um alcance global. No nível dos processos, aqui eu queria só fazer um parênteses, que é o seguinte: é muito comum a gente confundir processo com operação. Às vezes a gente está se referindo ao nível das atividades, o passo a passo de algum processo que é feito, e falando, isso aqui é o processo. No fundo, aquilo são as atividades, ou seja, a operação. Mais ou menos dizendo, o processo é o valor que precisa ser produzido, é a entrega. A operação é o como. É o passo a passo. Para fazer isso, eu preciso, né, de fazer a atividade 1, atividade 2 e assim por diante. Em todos esses níveis, tem muita oportunidade de melhoria de eficiência usando tecnologia. Porém, aquela fala que eu fiz aqui inicial, de que a transformação digital não necessariamente está levando à geração de valor,
grande parte disso não está só no modelo de negócio, está também nos processos. Por quê, gente? Porque tem muita empresa, vamos falar tradicional, que não é o Uber, que não é o Airbnb, e que tem muita oportunidade de melhorar a sua eficiência, a sua produtividade. Como? Primeiro passo, entendendo se os seus processos, de fato, estão agregando valor. E quando a gente fala de valor, eu não estou falando apenas de resultado econômico financeiro, porque aqui entram, né, as famosas letrinhas do ESG, né, o Environmental, Social and Governance, meio ambiente, né, sociedade e governança. Então, eu preciso pensar em resultado de uma maneira mais ampla, não é só resultado econômico financeiro. Mas essas dimensões de resultado precisam estar sendo, né, questionadas o tempo inteiro se os stakeholders, se as partes interessadas realmente estão vendo o valor que aquele processo existe para. Vocês não acreditariam o volume de processos que existem, que custam dinheiro, que tem muita gente ali trabalhando duro e que não agregam praticamente valor nenhum. Então, fazer uma análise cuidadosa se esse processo existe, para que ele existe, qual é o valor que ele agrega, é uma das grandes alavancas que empresas tradicionais têm para buscar a sua eficiência e sua produtividade. Porque não é toda empresa, gente, que vai sair do zero, como saiu há alguns anos atrás, essas plataformas, né? Tem muita empresa que está passando pelo processo de transformação. Então, olhar para os processos é mais atual do que nunca. Porque nesta época do Hamler, aqui, 2007, 2008, teve uma onda chamada reengenharia, que foi uma coisa um pouco complicada, né? Assim, houve uma pequena falha de entendimento ali em algum ponto, e entendeu-se que aquilo era cortar pessoas, e não um trabalho de melhorar processos, agregar valor, né, trazer a transformação. Então, ali tem uma grande fonte. E, por fim, as operações, né, também têm muita oportunidade. Eu vou explicar um pouquinho para vocês exemplos, né, de processos, exemplos de operações que são hoje os mais comuns, sabendo que também na organização, nesse nível, também tem oportunidade. Como eu mencionei aqui, né, quando a gente fala de esses modelos possíveis de negócio, ou mesmo modelos tradicionais, né, produção, serviços, compra e venda, enfim, quais sejam o foco ali do negócio, hoje em dia a gente sempre tem que partir, como eu falo, da visão, onde que a empresa quer chegar. Ou manifesto, né? Hoje em dia tem nomes diferentes para isso, mas eu preciso ter clareza onde a empresa quer chegar. Porque, senão, gente, qualquer modelo serve, aquela brincadeira lá da Alice no País das Maravilhas. Isso é muito verdade. Porque a gente vê empresas que, às vezes, assim, se entusiasmam pela moda de, não, a gente tem que ter uma plataforma, ou a gente tem que adotar tal coisa, e não sabe bem para quê ou onde quer chegar com isso. E, como eu mencionei, tudo isso tem que estar permeado pelos conceitos ESG, visto que não vale mais só o jogo do cifrão, né? É o cifrão mais ambiente, mais governança, mais sociedade. Quando a gente fala de desenhar, né, de começar a pensar ou projetar essas estruturas, esses modelos, a gente tem que pensar também em alguns quesitos que são importantes. Eu até bati um papo há pouco com o professor aqui. Escalabilidade, né? Hoje em dia a gente tem que pensar muito nisso. E quando a gente falava de escala, nem se usava escalabilidade antigamente, usava-se escala. Falar em escala era o quê? Você pensava quase que automaticamente em fábrica, né? Produzir mais, eficiência da linha fabril, concentrar as operações. Escalabilidade não tem mais só a ver com isso, né? Escalabilidade, a gente tem, sim, um uso intensivo da tecnologia para viabilizar um alcance muito maior, né, principalmente alcançando não só recursos humanos, mas dispersão geográfica de mercado, menor custo de você adquirir o cliente, menor custo de servir o cliente, né? Ou seja, por exemplo, quando você constrói um software, você tem um investimento grande no início, mas depois, quando você vai atender X usuários a mais, você não tem um aumento de custo proporcional ao número de usuários que você aumenta, né? Então, ou seja, tem conceitos ali de escalabilidade que estão intrinsecamente ligados à produtividade. Outra questão que a gente não pode deixar de fora é o que a gente chama de cadeias de valor expandidas. O que é isso? Acho que a maioria de vocês vai reconhecer fácil quando a gente falar o seguinte:
a maioria dos varejistas, seja de moda ou de móveis, eletrodomésticos, enfim, viraram bancos, né? Viraram financeiras, por exemplo. Por quê? Né? Eles perceberam que eles tinham uma baita oportunidade nas mãos, que era, poxa, eu tenho aqui uma base de clientes, eu conheço o que esse cliente compra, eu conheço o ticket que esse cliente compra em média, eu conheço a frequência de compra, eu quase que conheço o poder de compra dele. Então, por que não? Por que eu estou levando toda essa operação financeira lá para o banco, né? O banco tradicional, ou para a operadora de cartão de crédito tradicional? Vou criar o meu próprio. Você vê que esse tipo de movimento, que aqui eu estou só ilustrando o que é mais óbvio, ele aconteceu em vários setores. Então, por exemplo, anteriormente a gente falava assim, o setor de tecnologia. O que hoje é o setor de tecnologia? É até difícil definir, porque todas as empresas estão, pelo menos, atuando em algo com tecnologia. Isso é presente, está virando quase muito mais uma função do que propriamente só um setor. Então, essas expansões de cadeia nos trazem muitas oportunidades de produtividade, que, por exemplo, voltando aqui no varejista, se ele já tem a base de clientes, ele já conhece o cliente, esse esforço, por exemplo, que uma adquirente de cartão tem que fazer para captar o cliente, o custo associado a isso, para ele é muito menor. Por isso, para ele, é uma grande oportunidade. Então, é uma das alavancas que a gente tem também para buscar. E, por fim, nunca podemos deixar de dizer que, quando a gente faz esses desenhos, esses projetos dessas estruturas, uma coisa não pode sair do nosso radar, né? Que é fluxo de decisão. O fluxo de decisão, hoje em dia, todo mundo persegue um fluxo ágil e simples, né? Um fluxo que seja rápido, assertivo e simples. E boa parte disso mora nesse desenho inicial da parte mais estratégica do negócio, porque eu mencionei que a estrutura organizacional está ali dentro e ela interage e afeta diretamente esse fluxo decisório. E aí a gente construiu o como, né? O como está dentro do planejamento estratégico, que também tem passado por evoluções interessantes. Caminhando para o segundo nível, que a gente fala aqui dos processos, como eu falei, os processos são uma grande fonte da gente procurar eficiência, principalmente em modelos mais tradicionais de empresas, aquelas que não nasceram nato digitais, né, ou que não são uma plataforma, ou que ainda não fizeram esses movimentos, como, por exemplo, expansão de cadeia, etc., que eu citei. Todas as empresas, gente, assim, não tem uma que, se você entrar e fizer uma análise bem feita, você não encontre oportunidades de melhoria nos processos. E, anteriormente, a gente fazia isso no modo analógico, né? O Sérgio falou aqui, eu estou lá na companhia há 23 anos. Então, eu fui das que desenhava processo no PowerPoint e tal, né? Fazia um trabalho muito artesanal. Hoje, a lógica não mudou muito, que é entender o que é feito hoje, como é feito e para que é feito, qual é o valor que aquilo agrega. O que agrega muito valor você mantém. Você avalia se dá para fazer mais barato, por exemplo, entrando com uma automação, com uma robotização ou algo assim, mas principalmente identificar aquilo que não precisa ser feito, né? Que pode ser eliminado, reduzido, enfim, o conceito não mudou. Mas as ferramentas disponíveis para fazer isso hoje são completamente diferentes da minha época lá de desenhar o fluxo no PowerPoint. De desenhar o fluxo do ESIS, aí a gente fazia um monte de análise, para depois desenhar o fluxo futuro, aí depois fazia um plano de ação para implementar, isso levava meses, né? Isso não é mais a realidade, graças a Deus, né? Hoje a gente tem ferramentas muito poderosas para nos ajudar nessas etapas. Eu trouxe aqui listando só a título de exemplo, né? O que a gente chama hoje de Process Mining. O Process Mining ele é feito basicamente por meio de tecnologia, mas seguindo esse mesmo conceito, que é varre os processos atuais, identifica o que a gente chama das lacunas, ou seja, quantificar as oportunidades, identificando não apenas coisas que são desnecessárias, etapas que não precisam ser feitas, mas também identificando o valor que aquilo ali gera. Então, ele não somente faz uma leitura do processo, mas ele quantifica, ele nos ajuda a quantificar essas oportunidades. Então, é uma ferramenta incrível.
A gente tem usado isso em empresas, principalmente para processos que a gente chama de apoio, por exemplo, processos que a gente chama order to cash, né, o processo que vai desde você fazer a compra, a venda até o recebimento, ou os processos de pagamento, em geral ainda está mais ligado a processos de apoio, ou seja, processos ali do financeiro, né, os processos de suprimentos, alguns processos de RH, estão bastante avançados nessa tecnologia que a gente chama de Process Mining. Mas sempre voltada para a análise de agregação de valor. Não esqueçam disso, porque senão a gente está fazendo a tecnologia pela tecnologia, né? Outro ponto que a gente pode usar, como eu citei, né? Automação. Poxa, tem atividades que são muito operacionais, eu posso automatizar isso? E quando a gente, às vezes, pensa em automação, a gente pensa em coisas mais físicas. E, hoje em dia, isso não é verdade também. A gente pode automatizar não apenas processos mais físicos, né, processos de transformação, mas também processos que são de gestão. Né, como eu citei aqui, processos do financeiro, processos, por exemplo, de planejar o que a gente chama de supply chain, né, que é planejar todo o abastecimento da cadeia, processos de previsão de demanda, né, todos esses processos, que são mais, vamos lá, intangíveis, eles podem e devem ser analisados à luz de possibilidades de automação. E aqui os algoritmos que o Sérgio mencionou, eles nadam de braçada. Né? Nessa automação, os algoritmos nos ajudam imensamente, porque coisas que, inclusive, a gente fazia análise, né? Ali no Excel, uma coisa bem manual. Hoje em dia, os algoritmos nos trazem, inclusive, uma escalabilidade nessa análise, trazem uma escalabilidade e, inclusive, uma possibilidade de serem reproduzidos de uma empresa para outra, por exemplo, de um processo para outro dentro da própria empresa, e você acaba tendo uma tomada de decisão no final muito mais assertiva. Inclusive, aqui vale mencionar que os algoritmos, a gente, em geral, vai para o nível mais simples até o mais complexo, né, que a gente vai do analytics, que chama assim, o primeiro estágio da ciência de dados, até o nível da inteligência artificial e do machine learning, que é o aprendizado de máquina. Existem estágios intermediários tão úteis quanto, né? Nem toda empresa precisa já ir direto lá para o machine learning, às vezes processos um pouco mais simples trazem muito resultado, mas os algoritmos, sim, são uma bela fonte de nos ajudar a encontrar melhorias nos processos. Outra tecnologia que tem sido muito interessante, mas ainda não tão disseminada, é o blockchain. Principalmente para processos que precisam de nível de segurança ou rastreabilidade, ou que você precisa, por exemplo, de quase que arbitrar, né, alguma relação, por exemplo, fornecedor-cliente, ou processos que têm dificuldade de mensuração de alguns parâmetros, o blockchain ajuda muito. Nós mapeamos inicialmente 11 aplicações do blockchain. Eu diria que 3 delas estão um pouco mais desenvolvidas no Brasil. Vou mostrar um dos cases aqui para vocês de blockchain, mas traz ganhos bem interessantes. O nome assusta mais do que a tecnologia em si. Ela não é tão complexa de ser implementada quanto pode parecer. A gente, às vezes, vê o plano de saúde está tentando implantar um blockchain, por exemplo, com o laboratório ou com o hospital, né? Ou seja, tentando integrar a cadeia de diferentes partes ou diferentes players. É menos complexo do que pode parecer. Porém, você precisa de um nível de dados muito bem estruturado, o que para muitas empresas ainda é um quebra-molas a ser vencido, porque a gente fala assim, vamos fazer machine learning, vamos construir algoritmo, tá, mas tem os dados, né? Vamos para o básico. Né? Tem gasolina no carro? Tem o básico, que são os dados, está coletado, está estruturado, está, né? Tá limpo, está tagueado, ou seja, está todo preparado. Se não tiver, tem que fazer isso primeiro. Nós vamos falar um pouquinho de blockchain. Sempre vale recorrer também ao velho e bom, né, redesenho dos processos. Como eu falei, se você não tem o blockchain, se você não tem a automação, mas se você tem uma boa análise de valor, ainda assim dá para você fazer uma boa melhoria de eficiência nos seus processos. E, claro, né, a gente brinca que quem não mede, não gerencia, precisa de acompanhar o resultado, o valor que cada processo está realmente gerando. Quando eu falo de processo, eu falo realmente de entregas, né, concretas, parte por parte, entregas intermediárias e entregas finais. Tá?
Bom, eu queria só dar um pouquinho de zoom aqui no ponto da análise de valor, porque esse é um ponto que eu falei, dá para fazer analógico também. Aqui a gente até tem uma ferramenta na companhia que a gente faz isso aqui hoje já automatizado, mas a gente fazia alguns anos atrás na unha, né, na base do Excel. Qual que é o raciocínio? Porque essa análise chama análise de torres, mas qual que é o raciocínio aqui? Mais do que a ferramenta. É a gente ranquear essas entregas que eu comentei que cada processo faz por ordem de importância e custo. Porque a gente tem certeza que tem muita coisa que não é indispensável, que você pode viver sem. Se a gente puser um exemplo na vida pessoal, quando você precisa de fazer ali, vou precisando de economizar um pouco, você vai lá e corta o supérfluo. Né? Você faz, isso aqui eu não vou fazer, eu não vou tantas vezes nessa atividade. É o mesmo raciocínio aqui com a empresa. Você vai identificar o que é supérfluo, você vai ranquear por ordem de importância e custo. Quem é que dá a ordem de importância? Esse é a única pegadinha aqui. A ordem de importância é dada por quem usa aquilo e não por quem produz aquela atividade. Porque quem produz sempre acha que aquilo é muito importante, não tenham dúvida. Sempre. Ele nunca acha que aquilo é dispensável, que se pode abrir mão daquilo. É a única pegadinha que existe nesse raciocínio. E tudo que você ranqueou como menos importante é candidato a ser eliminado ou reduzido. Tudo que é limiar, que a gente chama que é indispensável, você mantém, mas ainda assim você pergunta, dá para fazer isso mais barato? Dá para automatizar isso? Né? Dá para entrar com alguma forma um pouco mais eficiente de fazer isso? Então, é um raciocínio por trás aqui. Bom, vamos avançando aqui um pouquinho. Chegamos, então, nas operações. Nas operações, eu vou só resgatar algumas dimensões de resultado que a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes também fala, poxa, produtividade é o quê? É só mão de obra? Não. Eficiência é só o custo? Não. Né? É qualidade, é segurança, é experiência do cliente, é a segurança para o meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente, ou seja, são as dimensões de uma maneira mais ampla. A partir da gente querer ou necessitar de atender essas dimensões aqui, a gente vai desenhar essas operações dos processos que permaneceram. Porque aqui tem uma ordem lógica para fazer isso. Eu preciso primeiro fazer a análise dos processos para depois fazer a análise das operações. Aí eu posso fazer das operações primeiro? Pode, mas você vai fazer isso num nível que a gente chama melhoria contínua. Você não vai dar saltos. Dá para fazer? Dá. Podemos fazer. Você entra com padronização, com controle automatizado de processos, você entra com IoT, tem muita coisa bacana hoje disponível. Né? Você entra com coisas prescritivas e não apenas preditivas, essa é uma palavra para a gente guardar. Mas o ideal é você trabalhar a melhoria das operações daqueles processos que ficaram. Né? Porque já eliminou muita coisa, já diminuiu muita coisa, então é bom fazer isso depois. Aqui cabem algumas tecnologias muito interessantes, como eu falei, eu citei aqui, por exemplo, da robotização de atividades. Aqui não precisa nem falar que todo mundo já recebeu algum daqueles, ou WhatsApps, ou telefonemas que os robôs te ligam, né? Nada mais é que uma robotização, por quê? Porque ficava caro ter um call center com milhares de pessoas te ligando para te vender um produto ou um serviço. Hoje quem te liga é um robô. Hoje quem te atende num serviço que lhe é prestado, o primeiro atendimento, pelo menos, é um robô. Robô para quê? Para ter eficiência. O robô não erra, em geral, ou erra menos que o humano e custa mais barato. Robô é escalável, humano não é escalável. Humano tem turnover, humano falta ao trabalho. Né? Então, essas atividades muito operacionais, elas estão, sim, sendo substituídas. A gente precisa ter força, digamos, para encarar essa realidade aqui no Brasil. Elas estão sendo substituídas por máquinas. Nesse aspecto, sim. Acho que as atividades intelectuais, as atividades de criatividade não têm ainda o substituto pela máquina, mas a parte operacional, uma parte já está indo para o robô. Tá? Aqui entra um ponto que eu acho também interessante, que eu chamo de workforce planning, que aí sim eu entro na famosa mão de obra. Né? Anteriormente, quando a gente ia, por exemplo, dimensionar quantas pessoas eram necessárias para um processo, para uma operação, você olhava o processo etapa por etapa, existiam algumas metodologias até de cronoanálise, etc., que poderiam ser usadas,
E hoje você tem tecnologias muito avançadas para fazer isso. Esse Workforce Planning, hoje em dia, ele é feito basicamente com algoritmos. Você simula, nesses algoritmos, as situações de pico, você consegue trabalhar com um número de variáveis muito maior. Eu me lembro que, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho de Workforce Planning para uma cadeia de fast food, de restaurantes de lanchonete, de sanduíches, e eles tinham, aqui no Brasil, eles têm uma legislação própria, específica, que eu digo que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá você contrata por hora as pessoas, não é por mês, não é um regime como é o nosso. Eles estavam com muita dificuldade de dimensionar o quadro por loja. Como é que eu faço isso? Porque uma hora eu ponho gente demais, fica caro, a loja dá prejuízo. Outra hora eu ponho gente de menos, dá fila. Fila é sempre um sintoma em qualquer varejo que tem uma coisa mal planejada. Sempre que tem fila, você pode saber que ou caixa, ou atendimento, ou a cozinha, alguma coisa foi mal planejada. E o Workforce Planning ajuda nisso. E a gente descobriu, por exemplo, que existir coisas como parâmetros como a distância daquela lanchonete, daquele fast food, por exemplo, para uma escola, para uma universidade, era um fator determinante. E aí não adianta você planejar isso esquecendo que tem férias, que tem feriado. Você tem uma série de variáveis que você vai precisar considerar para fazer um bom planejamento da sua força de trabalho, um planejamento eficiente. Lógico que a gente tenta não dimensionar pelos picos, não preciso dizer isso, vamos dimensionar por uma faixa de atendimento, você vai suportar os picos ou com fila, ou com, às vezes, uma hora extra, ou, às vezes, com um recurso temporário, vai depender do seu ramo de atividade, o que é possível. Mas, hoje em dia, tem algoritmos fantásticos para fazer isso com muito mais assertividade. Isso já entrega, por exemplo, para o supervisor da loja, assim, o quadro que você precisa ter neste mês é esse aqui, X pessoas. Então, olha, não dá para dar férias para a pessoa X hoje, as suas férias vão ser no mês que vem, porque senão você não vai conseguir dar conta da demanda. E casar o Workforce Planning com algoritmos de previsão de demanda, aí você fez a dupla perfeita. Porque você conseguir prever, não só para varejo, mas para qualquer atividade, como vai ser a demanda, não só em volume, mas segregando isso por categorias de produtos, por canais de venda, enfim, você segregar isso é muito útil para a empresa, porque dali para trás você consegue fazer um planejamento muito mais assertivo. Bom, sempre vale a gente também falar aqui dos velhos e bons benchmarks, porque se alguém já fez melhor que a gente, vamos lá aprender. Copiar coisa boa, não tem vergonha nenhuma nisso, isso continua mais atual do que nunca, então isso é super importante ser dito. E, como eu comentei, o IoT, ou Internet das Coisas. Hoje em dia isso já é uma realidade em muitas indústrias brasileiras. Claro, você vai entrar lá, a fábrica inteira é IoT? Não, ela está aplicando em alguns processos, em pontos mais críticos ali do processo, mas sim, já temos muita coisa de IoT implantada. Por exemplo, a área de manutenção industrial, hoje em dia tem muita ferramenta interessante, que eu falei, saindo do preditivo, que é caro, e indo para o prescritivo, como você consegue prever o momento exato de pré-falha ou de pré-anomalia e consegue agir garantindo maior disponibilidade e menor custo, ou seja, chega nesse melhor equilíbrio. Além disso, situações de qualidade, redução de perdas, redução de emissões, inclusive. Isso é muito interessante, redução de consumo de água. Tem tecnologias fantásticas que atingem não só custo, mas meio ambiente, enfim, as dimensões que a gente comentou. Bom, só reforçando, gente, tudo isso aqui não é um sistema fechado. Isso convive com muitas variáveis vindas do cliente, ou seja, que está lá esperando uma boa experiência, um produto de qualidade, num custo ou num preço adequado. E também com as pessoas que fazem tudo isso aqui acontecer. Então, quando a gente olha esse modelo que eu muito ousadamente modifiquei do Hamlet, porque Hamlet não tem essas duas partes, mas a minha provocação não dá nunca para deixar de fora alguns aspectos, que são pessoas. Não pensem em pessoas apenas como vou dimensionar o quadro, a força de trabalho. Isso é muito pouco, é um pedacinho do trabalho de pessoas. A gente tem que pensar em engajamento, a gente tem que pensar em rotatividade. Pensar em produtividade é pensar em formação, em treinamento.
como é que você desenvolve as pessoas desde que elas entraram na empresa, desde que você recrutou até o desligamento ou a aposentadoria dela, toda essa experiência, essa jornada faz parte da responsabilidade da empresa. E hoje também tem ferramenta muito bacana para isso. É uma ferramenta que a gente chama de People Analytics. Então, por exemplo, alguns tipos de operação, eu falei do call center aqui, talvez seja o mais tradicional, convive com um nível de rotatividade alto, né? E outros segmentos também. Com o People Analytics, você consegue, claro que tem graus de assertividade, então, 85%, 84%, você tem assertividade desses algoritmos, você consegue prever que aquela pessoa específica, que aquele CPF, tende a sair da empresa num prazo X. E aí você, claro, vai trabalhar causas que podem estar afetando apenas a pessoa específica ou que sejam institucionais. Institucional, você pode estar tendo um problema mais sistêmico, né? Então, por exemplo, se é, uma tabela salarial, se são as práticas, por exemplo, de turno, eu falei aqui do call center, turno é um problema no call center. As pessoas não querem trabalhar trocando turno. O cara até aceita trabalhar no noturno, mas não me troca do noturno para o diurno, para o da tarde, pelo amor de Deus, senão eu não consigo me adaptar. Então, coisas assim você descobre usando o People Analytics e algoritmo na veia também. E tudo isso, mais uma vez, imerso em cultura, né, gente? Porque não tem empresa que copie a outra 100%, simplesmente porque as pessoas são diferentes e a cultura é diferente. Para a cultura ainda não tem algoritmo. A gente tem algumas metodologias, mas não tem algoritmo. Isso é importante ser dito. Ainda não dá para construir cultura de uma maneira tão tecnológica. Bom, uma provocação que eu também queria fazer aqui com vocês é o seguinte. Quando a gente fala muito de tecnologia, lembra que no começo eu falei também de metodologia? Essas duas coisas andam juntas. Eu falei, olha, análise agregada de valor agregado, isso a gente tem metodologia para fazer, junto com tecnologia, que é o Process Mining. Só que hoje em dia, quando eu falei da transformação segunda etapa, né, eficiência digital, a gente está vendo um movimento que lá atrás, houve uma adoção intensa das metodologias ágeis, né? Todo mundo queria fazer squads, todo mundo queria ter os chapters, todo mundo queria fazer, vamos falar, um dicionário ali completo das metodologias ágeis. Muita coisa não funcionou. Sendo bem transparente com vocês, assim, a gente tinha um cliente que, inclusive, era um dos maiores varejistas brasileiros. Uma vez ele virou para a gente e falou assim, olha, eu tenho mais de 80 squads aqui dentro e eu não sei o que eles estão fazendo. Eu não sei o que eles estão entregando. Na prática, eles não estavam entregando muita coisa. A verdade era, estavam focados em meios e não em fins. Eles não estavam focados nas entregas dos processos. Eles estavam focados em algumas das atividades das operações. E não é para isso que os squads são criados. Então, hoje em dia, nós estamos assistindo uma necessidade que eu chamei de conectar melhor a agilidade estratégica com o desempenho empresarial. Isso é o que eu chamo de eficiência digital. A gente está entrando em muita empresa para fazer uma revisão. Primeiro, esses squads são realmente necessários? É a primeira pergunta. A maioria dá para reduzir bem. Segundo, mesmo aqueles squads necessários, o tamanho desses squads, ele está dimensionado corretamente ou não? A maioria está inchado. Tanto que vocês estão assistindo aí, né, desligamentos em grande escala nas empresas de tecnologia. Ademais, as ferramentas que são utilizadas são caras. Espaço em nuvem, gente, de armazenar dados é caro. E quando você vai entrando no detalhe de cada contrato, entrando no detalhe do volume do que é armazenado, o que vai fazer com aquele dado, sempre dá para a gente fazer uma economia, ganhar eficiência em cima disso. É o que eu chamei, então, de eficiência digital. Tá? E vou trazer também um exemplo aqui para vocês. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais rápido. Aqui alguns resultados. Esse aqui eu queria mostrar. Peraí, vamos voltar aqui. Isso. Aqui tem alguns resultados que são, eu diria, médios do que a gente alcança com cada um desses tipos de abordagem sobre os processos. Então, por exemplo, quando a gente aplica basicamente algoritmos, seja por analytics, seja por AI, machine learning, em geral, gastos operacionais a gente consegue reduzir em 7%. Aí você fala assim, mas isso é pouco. Não é pouco. Por que não é pouco? Porque as empresas que têm dados estruturados
em nível da gente fazer isso, em geral, elas têm uma maturidade de gestão um pouco maior. Ou seja, elas já fizeram o dever de casa de fazer reduções anteriores. Então, falar em 7% é espremer o último caldinho da laranja. Não é pouco. Process Mining, aí sim, aí com uma tecnologia um pouco mais disruptiva, a gente realmente tem alcançado ganhos, vamos falar assim, bastante expressivos, na média em 20% dos processos-alvo, tá? Daqueles gastos-alvo, não é de todos os gastos, mas daqueles gastos que a gente foca o Process Mining naquele tipo de processo, eu falei aqui do Order to Cash, por exemplo, ali a gente tem conseguido uma redução bem expressiva. E no blockchain, eu estou mostrando especificamente uma das aplicações, que eu falei que são 11, mas uma delas que é Smart Contracts, que por os contratos que são objeto do trabalho, em geral, a gente tem conseguido também reduções de 10% dos gastos envolvidos naqueles contratos. Tá? Então, só para vocês terem aqui algumas referências práticas. Também vou compartilhar um pouquinho de cases de cada um daqueles pontos que eu fui mostrando, mas eu não vou entrar no detalhe do case, mas eu vou mostrar o resultado em especial. Aqui é um trabalho que a gente fez, por exemplo, setor financeiro, especificamente daquela revisão que eu falei dos squads, né, da gente fazer eficiência digital. Esse trabalho trouxe uma redução de 19%, 19% dos gastos que estavam sendo incorridos com todo esse esforço, né, de ter os times ágeis que eles chamavam. Então, 19%, nesse caso, representou 41 milhões de reais, um trabalho realizado em torno de 2 meses. Esse é um outro ponto importante. Essas tecnologias, além de aumentarem o resultado que a gente consegue, a assertividade, o prazo de execução encurtou muito. Anteriormente, a gente, para fazer um resultado deste nível, menor do que este, com certeza, a gente levaria algo entre 6 a 8 meses. Isso, estou falando de 5 anos atrás, não estou falando de 15. Hoje em dia, a gente faz em semanas, né? Então, com os algoritmos, um trabalho que a gente fazia de análise com 3, 4 meses, hoje você faz com poucas semanas. E isso se a gente tiver que desenvolver um algoritmo novo. Porque se eu puder, vamos lá, aproveitar um algoritmo de um lado para o outro, aí cai muito. Aí esse prazo cai para alguns dias. E quando é que eu posso aproveitar? Agora eu falei, por exemplo, se eu for fazer um trabalho de otimização de estoques. Se eu fizer esse trabalho, por exemplo, para uma empresa que vende materiais de construção civil, ou para uma empresa que vende, por exemplo, remédios, na prática, para o algoritmo, as adaptações que a gente tem que fazer são relativamente poucas. Então, ou seja, para um mesmo tipo de problema ou de resultado que eu estou buscando, o grau de adaptação, ou seja, o aproveitamento do algoritmo de um lado para o outro é alto. Tá? Ou seja, ele é um pouco mais escalável. Bom, outro exemplo aqui que a gente trouxe, aqui também no setor que a gente atacou ali os times ágeis, né, isso que está sendo muito olhado hoje em dia, esse já trouxe uma redução de 11% do baseline, revendo todos os times ágeis, revendo toda essa estrutura. E um ponto importante, que além da gente ter o saving, a entrega, ela melhora. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque a gente olha muito a qualificação desse time. Essa coisa que a gente está chamando aqui do Scrum Master, o desenvolvedores, são nomes assim, bem bacanas, que, no fundo, as funções, né, que existem dentro dos squads, a gente tem mais funções, não são apenas 2, mas ali eram as 2 que tinham maior oportunidade. Essas funções você vai olhar, inclusive, a performance dela como entrega. E aí você vai entender se esse é um time de alta performance ou não. Existem algumas referências mundiais para isso. O que é um squad de alta performance? O que ele entrega? Quantos, por exemplo, features de um sistema ele consegue produzir numa unidade de tempo? Existem referências, benchmarks mundiais para isso. Então, a gente tenta sempre equilibrar. Não é só o saving, mas o saving com mais entrega, com mais qualidade. Bom, aqui, só para a gente ilustrar um pouquinho do Process Mining, a gente vai ver também um dos exemplos, que a aplicação de Process Mining ela é, eu acho que quase que infinita, porque quase todo o processo que tenha dados, né, lógico, a gente consegue trabalhar com o Process Mining. É uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta que ainda não tem assim, uma penetração tão grande no Brasil,
Inclusive, um dos grandes players globais está entrando no Brasil. Está entrando, assim, deve ter uns 2 anos que eles estão entrando no Brasil, mas isso aqui tem um potencial gigantesco de melhoria de eficiência. Então, eu citei aqui só, por exemplo, alguns dos segmentos, né, ali à esquerda, que hoje em dia a gente já utiliza o Process Mining, e tipos de processos que a gente tem aplicação. Como eu falei, em geral, são processos meio, né? Por exemplo, contas a pagar, contas a receber, suprimentos, né, compras, gestão de estoques, gestão de warehouse, né, de armazéns, centros de serviços compartilhados. São processos meio, em geral, mas a aplicabilidade é muito grande. O potencial de resultado é muito grande. Bom, aqui também alguns dos tipos de benefícios, né, e soluções que a aplicação aqui do Process Mining traz. Então, não vou ler todos, obviamente, mas alguns que eu acho muito interessante, principalmente para tempos de juros altos, né, como a gente está vivendo. Controle de estoques. Né, esse penúltimo aqui, né, que é você melhorar o atendimento ao cliente, ou seja, garantir entrega dentro do prazo no produto certo, ou o famoso OTIF, né, On Time in Full, mas com menos estoque, ou seja, precisa ter um estoque mais assertivo. Porque na grande maioria das empresas, quando a gente analisa o estoque, faltam coisas e sobram coisas. Tem o que a gente chama de ruptura de alguns produtos, né? Faltam produtos, seja na gôndola, seja para o distribuidor, e sobram produtos encalhados ou até, né, obsoletos dentro dos seus armazéns. Então, fazer um estoque assertivo é uma grande aplicabilidade aqui do Process Mining. Aqui eu acho que um ponto importante do Process Mining também é que ele trabalha muito prazos do processo. Quando eu quero ter um processo que o processo está muito longo, está levando muito tempo, né, esses processos meio. Se eu quero encurtar esse processo, o Process Mining ajuda a gente imensamente. Quando a dimensão tempo é uma dimensão importante, relevante ali, e claro que tempo é dinheiro, né, gente? Porque ainda mais em épocas de Selic alta, estoque, tempo, tudo isso se converte em custo, né? Em custo financeiro. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de blockchain, né? De aplicações de blockchain. Eu comentei até com o Serginho que a gente tem utilizado mais o blockchain aqui no Brasil no setor de óleo e gás, né? Que é um setor que tem um nível de variação, de variabilidade nos seus contratos gigantesco. Vocês não têm noção da quantidade de serviços que empresas que operam plataformas, né, que inclusive são prestadoras de serviço da Petrobras, que eles contratam. É um volume absurdo de contratos, de parâmetros que eles teriam que controlar para fazer realmente uma apuração correta desse custo e conseguir otimizar esse custo. Então, ali tem uma aplicação muito importante. E, como eu falei, o blockchain ele consegue trazer rastreabilidade, que é outra dimensão super importante, por exemplo, para esse tipo de segmento, e segurança da informação. Isso é outro ponto, porque ele preserva a informação. Então, quando a gente falou, por exemplo, eu citei aqui planos de saúde com os laboratórios, etc., é um dos setores também que o blockchain caminha mais rápido aqui no Brasil. Por quê? Porque lida com muita informação sensível, né? E a LGPD está aí, então blockchain nos ajuda muito nesse esforço. Aqui uma das aplicações que eu queria destacar, por exemplo, é a gente chegar num acordo, né, fornecedor-cliente, do preço. Porque você fala assim, mas preço é acordado em contrato. Não necessariamente, porque o contrato ele precisa de alguns parâmetros de medição, e nem sempre aquele parâmetro é fácil de ser apurado. Você vai medir uma pilha de um material que fica fisicamente empilhado no chão, não é fácil de medir. Eu vou lá com o drone, meço a altura, faço uma estimativa, não necessariamente uma medição. Você vai estabelecendo pontos de controle, é isso que o blockchain nos ajuda muito. Além de ajudar em ter registros confiáveis, né, ter entradas de dados digitalizadas, tudo isso é um dos benefícios aqui do blockchain. Gente, como ponto de partida, era isso que eu queria compartilhar com vocês, para a gente agora entrar para o nosso debate, fazer as perguntas, vamos ver o que a turma tem aí de provocações para a gente, né? Bom, eu vou, então, agradecer novamente a Viviane pela palestra dela. E
Se alguém aqui do auditório gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguém com o microfone aqui? Eu disponibilizo o microfone. Está aí, Denilson? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou recebendo as perguntas dos campi, tá bom? Beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos professores e claro, a Viviane. É um prazer estar podendo falar contigo e, principalmente, poder te escutar. Eu também faço parte da Falcone, sou um dos trabalhadores. Hoje estou na MID, né, que é uma consultoria da Falcone para médias empresas. Sou graduando de administração da PUC Minas Betim. Viviane, hoje a gente falou bastante de eficiência, né, principalmente de fazer aquilo que, de fato, agrega valor na ponta, principalmente para o nosso cliente, não para aquilo que a gente acredita que agrega valor. A gente falou também de melhorar e de ter eficiência, né, e como a tecnologia pode ajudar tudo isso. Então, workforce planning, etc. E duas coisas me chamaram bastante atenção, né, naquilo que você estava falando, principalmente com relação ao workforce planning e também com people analytics. Né, nesse mercado que a gente está sempre muito ansioso para entregar mais, né? O mercado está muito ansioso para ter mais eficiência, para ter mais entregas e, de fato, trazer aquele valor na ponta para o cliente. E eu queria falar um pouco e entender um pouco de como que a Falcone, né, até trazendo para dentro de casa, chegou no Short Friday, né, que a gente está falando de pessoas, de entrega, de eficiência e na importância de, claro, olhar para as nossas pessoas e como que a Falcone chegou, né, nessa iniciativa, como que a tecnologia ajudou, por exemplo, da gente chegar no Short Friday, como que essas análises, como, por exemplo, o Workforce Planning, pode também ter feito parte de tudo isso. Né, e só para contextualizar rapidamente, a Vivi pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a Short Friday é uma iniciativa de muito sucesso dentro da Falcone, que basicamente consiste na sexta-feira curta. Né, então, na sexta-feira, a gente tem a possibilidade de dar meio-dia ali, dar mais ou menos 1 hora, né, não tem um horário muito, né, definido na régua ali no livro, mas a gente pode usar um tempo ali da tarde para fazer um curso, para cuidar da saúde mental, né, para fazer uma academia, que hoje é muito importante para a gente conseguir continuar entregando todo esse resultado na ponta, que é o que importa de fato para o nosso cliente. Né? Bom, primeiro, bom encontrar a gente da casa aqui, né? Que bom, prazer falar contigo. Acho que esse tema de pessoas, para mim, ele é muito especial. Tá? Então, assim, eu vou até abrir um pouco, não falar só de tecnologia, não. E eu acho que a gente tem que falar de saúde mental. Você terminou falando disso, né? E quando a gente fala de produtividade, a gente tem que falar de saúde mental. Essa é uma pauta, inclusive, que eu tenho participado junto com o Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, porque a gente não existe um ser humano que não seja integral. Quer dizer, você não é um em casa e outro no trabalho. A empresa precisa assumir essa responsabilidade, que a empresa influencia fortemente a saúde mental das pessoas. E a gente iniciou, isso foi 2011, entre 2010 e 2011, um trabalho que eu acho que foi até muito pioneiro, né, numa indústria, numa cervejaria, fazendo um desenvolvimento de uma metodologia de como aplicar Maslow, que é uma metodologia antiga, conhecida, né? Então Maslow é absolutamente complexo e antigo. Complexo porque até que você estude Maslow e não leia Maslow não é tão simples. Mas a gente começou a aplicar esses conceitos que ele trazia, né, que é da saúde mental e de você trabalhar não somente o indivíduo, mas o coletivo, porque se a gente fizer um paralelo, né, Freud trabalhava o foco do indivíduo, Maslow trabalhava o foco do coletivo. Como é que a gente analisa isso de uma maneira sistêmica? Né? O People Analytics, ele, como eu falei, ele nos dá uma visão pessoa a pessoa, mas quando você chega nas causas sistêmicas, você chega nessas causas, mas você não chega nas soluções. O Short Friday, por exemplo, foi uma das soluções que a gente encontrou, porque a gente sabe que nós temos um ritmo de trabalho muito intenso, que envolve muita viagem, e as pessoas chegavam em casa, em geral, às sextas-feiras, muito tarde da noite, né? Rodando aí pelo Brasil e mundo afora. Então, nós fomos entender o seguinte, como que a gente trabalha a melhoria do nosso bem-estar, como é que a gente reduz a nossa rotatividade. E fomos entender várias causas. Existiu uma causa, inclusive, de tabela salarial, que a gente fez uma correção frente ao mercado, fomos estudar isso.
A segunda causa principal era a saúde mental, era bem-estar. As pessoas estavam ficando num nível de esgotamento. Então, a gente começou a fazer alguns trabalhos também com a liderança, mas Short Friday foi uma das políticas que foi adotada para a gente conseguir, né, que as pessoas primeiro tivessem tempo de parar, de respirar, fazer alguma coisa que elas queiram de exercício físico, de escola, de estudo, de ler um livro. As pessoas precisavam ter esse tempo de respiro, né? Então, ela saiu desta análise nossa, que é alimentada também pelo People Analytics. Agora, o People Analytics sozinho, ele não chega na solução. Esse é o ponto importante. Por isso que eu citei Maslow. O ideal é você juntar as duas coisas, a tecnologia com a metodologia. Esse eu acho que é o caminho para isso. E se eu volto lá no primeiro slide que eu falei, né, da casca da cebola, lá no modelo de negócio, o nosso modelo de negócio, se você olhar, ele tem pessoas no centro. A gente acredita muito nisso, a gente persegue isso, a melhoria disso o tempo inteiro. Todos os nossos drivers de negócio giram em torno de pessoas. Pessoas é o nosso núcleo, é o nosso esteio ali. Então, se nós não estivermos saudáveis nesse pilar, a gente não progride como negócio. Então, isso foi uma decisão que nós tomamos em 2019. Eu, particularmente, fiquei assim, muito feliz de ter conseguido estar à frente dessa discussão, porque isso mudou muito a forma como a gente lida com gestão de pessoas dentro de casa. Então, é um tema assim, para a gente estudar e discutir continuamente, porque as necessidades das pessoas mudam. Isso é importante, isso é dinâmico. Porque lidar com um problema, às vezes, por exemplo, fabril, é um pouco menos difícil que um problema com pessoas, porque pessoas, o seguinte, o que as pessoas precisavam e valorizavam há 3 anos atrás era diferente de hoje. Então, as políticas, né, o que a gente tinha como práticas há 3 anos atrás na gestão de pessoas, pode não ser atual hoje. Então, você tem que ter isso aqui permanente, metodologia e tecnologia, trabalhando esse pilar de gestão de pessoas. Viviane, eu recebi uma pergunta. Respondeu? Vamos lá. Então, deixa eu ler uma pergunta aqui que veio de um dos campos, e aí eu passo para vocês. É a pergunta do professor Nelly. Ele está colocando aqui: muito se discute a baixa produtividade das empresas brasileiras. Existem informações de 1/3 ou 1/4 da produtividade em relação a países ditos desenvolvidos. Pela sua experiência, isso é verdade? Olha, eu vou falar uma coisa muito ousada, tá, Sérgio? Eu acho que não. Por que eu falo que não? Porque isso é muito variável. Você vai ter setores da indústria brasileira que talvez 1/3, 1/4, até muito, que estão assim muito atrás, e você tem setores mais avançados. Você tem setores brasileiros que estão, eu diria, em nível mundial, sem problema nenhum. Então, isso é muito difícil de você afirmar que a indústria brasileira, num geral... tem alguns parâmetros que afirmam isso? Tem. Eu, particularmente, estudava muito esses parâmetros quando atendia muito a indústria, mas você tem indústrias que estão em nível mundial. Eu tive, particularmente, a oportunidade de atender... vou dar só um exemplo: setor de celulose e papel. Eu atendi setor de celulose e papel no Brasil, atendi na Europa. Honestamente, as nossas fábricas eram melhores, com uma única ressalva, a questão ambiental, que lá é muito mais severo os requisitos, né, as exigências, do que era e é ainda aqui. Então, por exemplo, se você vai numa fábrica de papel e celulose no interior de algum estado, fora assim, do grande centro, tolera-se um nível de odor, né, de vapor, que na Europa não se tolera. Então, mas a produtividade não perde em nada. Tá? Então, e a gente conhece índices, por exemplo, inclusive de Ásia, desse setor, e tem outros setores também. Por exemplo, a gente olha os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As métricas comparam o Brasil com o mundo. A gente tem comparações do Brasil com o mundo. A gente, em energia, não vai mal. A nossa energia não é uma vamos falar assim, é a única que a gente tem chance de bater a meta de energia limpa. Por quê? Porque tem setor... muita gente acha assim, porque a gente tem matriz hidráulica, né, de energia. Não é por isso. É porque o nosso setor industrial, de vários segmentos, fez o dever de casa. Então, assim, não é só porque a gente trabalha com hidrelétrica, não é apenas isso. Então, assim, isso é um pouco variável. E você tem setores que você entra lá e que você fala, meu Deus, estou na idade da pedra. Então, isso é muito variável, muito. Então, assim, eu atendi, por exemplo, uma vez, numa ocasião, uma indústria alimentícia
que eu falei, na minha vida nunca mais eu como isso. Porque era assustador, como aquilo era manual, como a segurança do processo era muito ruim, né? A segurança alimentar, que eu digo, era péssimo. Você vai, por exemplo, em fábricas alimentares dos Estados Unidos, isso não acontece. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, muito em setor industrial, especificamente. Então, assim, tem setores que a gente está no estado da arte, setor de bebidas brasileiro, referência. Agora, tem outros que a gente está na idade da pedra. Então, assim, é difícil falar assim, a gente está... O Brasil inteiro está atrás? Não. Tem setores que estão bem, setores que estão muito mal. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Agenor, estou aqui hoje como convidado. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Todas essas metodologias de gerenciamento, gestão, planejamento estratégico, isso foram criados pelos grandes. A tecnologia hoje foram criadas por empresas grandes, né? A tecnologia hoje ela veio como uma forma de popularizar essas metodologias. A própria Falcone hoje tem um braço para atender as PMS. Eu queria saber qual que é a visão da Falcone, de outras empresas de mercado, quanto à aplicação disso para os pequenos e médios nos dias atuais. Obrigado. Olha, obrigada pela pergunta, boa noite. Pergunta super interessante, porque isso rompe, inclusive, alguns paradigmas, viu? Porque, às vezes, a gente ouve de empresas menores, assim, gestão não é para mim, gestão é caro. Olha, faça isso antes que você perca mais dinheiro. Comece o quanto antes possível, porque senão você está perdendo dinheiro, você está perdendo mercado, você está perdendo cliente, você está fazendo alguma coisa que você está perdendo. Então, pelo menos é a crença que a gente tem, que gestão é sempre, sempre muito importante, independente do tamanho da empresa. Vou dizer para você, inclusive a gente foi, tem mais tempo, assim, muito chamado por algumas startups que viraram unicórnios, algumas startups que começaram a crescer muito, porque eles tinham o que a gente chama de dor do crescimento. O que faltava ali? Não faltava tecnologia, entendeu? Pelo contrário, era a grande força que eles tinham era a tecnologia. Faltava gestão. Faltavam coisas muito básicas da gestão. Faltava processo, faltava gestão desses resultados, faltava estrutura, faltava definição de coisas muito simples e que nem sempre custam muito dinheiro. Eu me lembro muito que, às vezes, durante a pandemia, alguns presidentes de empresa, né, gestores, me perguntavam muito assim, mas como é que eu engajo as pessoas se eu fiz corte de orçamento, estava todo mundo ali naquela incerteza? Falei, comunicação. Comunicação não custa muito dinheiro. Né? Comunicação custa sola de sapato, custa cuspe giz, custa você ir lá, né, dar a cara a tapa quando você tem uma notícia ruim para dar, você ser transparente, você ser vulnerável. Então, tem muita coisa da gestão que não custa muito dinheiro, que é acessível para as empresas. E hoje eu fico muito feliz, inclusive, que a gente chama dos ecossistemas, onde você tem, principalmente aplicativos, softwares, que são muito acessíveis para empresas menores. Inclusive, é uma coisa assim, que para nós foi um paradigma, que empresa grande, em geral, não gosta de comprar software como serviço, esses softwares mais, vamos falar, complementares. Ele compra como serviço um ERP, né, um software assim, que é muito estruturante, que a gente chama, mas os softwares mais específicos ele não gosta de comprar como serviço. Ao contrário, as empresas menores compram como serviço porque assim é acessível. Se você for comprar aquela licença, é muito caro. Se for comprar o software, é muito caro. Mas pagar o serviço mensal, às vezes, custa muito mais barato, coisa de R$2.000. Tem coisas que são bem acessíveis para empresas menores. Então, eu falo, comece antes do que nunca. Claro que o que a empresa menor precisa não é o que a empresa gigante precisa, em termos de complexidade. Em geral, a gente estava até falando aqui da MID, né, que é nosso atendimento para médias empresas. O projeto que a gente faz numa média empresa ele é completamente diferente do projeto da grande empresa. A empresa gigante, os problemas dela são muito mais complexos, muito mais específicos. Por isso, eu preciso fazer uma coisa que é muito customizada, né? Alfaiataria, eu brinco. Quando eu vou para uma média, para uma pequena, as soluções são um pouco mais escaláveis, né? São um pouco mais padronizadas, porque a dor ela é muito parecida. Né? A pessoa não tem uma boa gestão, ela não tem os processos bem estabelecidos, ela não tem as métricas bem associadas entre meios e fins. Ela peca em algumas coisas que são básicas. Tá? Então, dá para ajudar muito as pequenas e médias empresas, e que para a economia brasileira é uma coisa que faz muito sentido, porque
a representatividade desse tipo de empresa na nossa economia é indiscutível. Bom, eu vou ler a última pergunta. Eu estou com uma série de perguntas aqui, mas a gente tem que encerrar, porque nós temos o outro tempo, né? O outro tempo é que os professores Marco Antônio, Cláudio Brian e o Lanari, eles vão dar continuidade ao evento. Então, a última pergunta. Você quer a primeira ou a última? Você que vai sortear, para depois não falarem que eu... A primeira ou a última, Viviane? Vamos pegar a última. Então, vamos lá. A última pergunta é do Ricardo Leite, gerente comercial AEAD, Belo Horizonte. O que você aprendeu mais de valioso em sua área em época de pandemia? Olha, essa pergunta já me foi feita uma vez e eu tive, na época, fazer uma reflexão brutal. Olha, eu acho que se eu tivesse que tirar um único aprendizado, foi lidar com incerteza. Porque a gente teve que lidar com assim, uma desconstrução muito forte num período de tempo muito curto. Eu vou dar um exemplo só para tangibilizar isso. Todas as empresas, em geral, investem alguns meses fazendo orçamento. A gente não é diferente. Dentro de casa, a gente levou ali 2 meses e pouco, construindo o nosso orçamento, ali entre o finalzinho de 2019 e janeiro de 2020. No mês seguinte, joga aquilo fora, rasga, e tem que fazer outro, não em 2 meses, mas em 2 semanas. Então, assim, lidar com a incerteza, e a incerteza que afetava, inclusive, o risco de vida das pessoas, para nós foi muito tenso. Eu brinco que foi um ano que eu não trabalhei 1 ano, eu trabalhei 1 ano e meio em um. Nunca trabalhei tanto na minha vida, e olha que eu trabalho muito. Nunca trabalhei tanto na minha vida. E a gente tinha um medo muito grande, assim, principalmente porque a gente tinha times espalhados pelo mundo inteiro. Então, fazer essas pessoas terem uma logística segura para voltar para casa, organizar a quarentena, porque, né, eu moro com a minha avó, que tem comorbidade, eu moro com fulano que tem algum risco, então você não podia trazer essa pessoa do país X que ela estava e ir direto para casa. Ah, mas o hotel está fechado, né? Onde é que vai fazer a quarentena? Então, foi muito tenso, porque assim, mudou tudo, realmente, de uma semana para outra. Muita gente fala, foi o trabalho remoto? Para nós, não. Porque simplesmente a gente pegou os notebooks, fomos para casa, a gente sempre trabalhou nos notebooks, a gente sempre trabalhou na casa dos outros, a gente fala, sempre trabalhamos, né, não dentro do escritório, isso para nós não foi difícil. Agora, foi difícil lidar com a incerteza, assim, primeiro que o mercado encolheu fortemente e depois ele bombou, isso no mesmo ano. Então, imagina você segurar uma operação que depende de formação de pessoas, que depende, né, de você fazer um planejamento com um pouco mais de antecedência, né, o mundo derrete, depois o mundo volta. Isso no mesmo ano. Então, lidar com isso, para mim, foi um grande aprendizado. Grande aprendizado. Economia de guerra foi o que eu fiz lá dentro. Né, preservar o negócio, preservar empregos, então a gente lutou muito para isso. Saímos ao final do ano com um resultado muito positivo do ano de 2020. Assim, entendo que, claro, a gente não cresceu em 2020, pelo contrário, encolhemos, mas fechamos o ano, né, com um negócio muito saudável, então era esse o nosso objetivo. Nós não tivemos nenhum caso de Covid dentro dos nossos funcionários severo, foram pouco, a gente monitorava isso, assim, cidade por cidade, disponibilidade de leito, tinha um comitê de crise, a gente não teve ninguém com adoecimento grave, então isso para nós foi uma grande vitória. Bom, gente, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão aqui no auditório, das pessoas que estão assistindo em casa, tem pessoas que estão assistindo em outro país, no Canadá, nos Estados Unidos, e especialmente agradecer a doutora Viviane por estar aqui com a gente. À medida que a Viviane foi falando, eu achei que eu estava... Eu não vou falar Guerra nas Estrelas, porque vocês não sabem o que é isso, mas eu achei que eu estava em 2050, viu? Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Será que eu vou me encaixar? E olha que eu gosto de novas tecnologias. Então, muito obrigado, Viviane, por você estar aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, pessoal.